Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional e agora vamos iniciar os devocionais nos próximos dias no livro de Esther, um livro interessantíssimo que narra fatos acontecidos 100 anos depois do exílio babilônico, que durou 70, e agora o mundo antigo sob o domínio do Império Medo-Persa. E o livro de Esther narra eventos que aconteceram durante o domínio do imperador persa Xerxes, mas no livro de Esther chamado pelo nome de Assuero. Assuero e Xerxes I é a mesma pessoa. E para nossa reflexão de hoje, o tema, o assunto que vamos nos concentrar consiste em que o nosso comportamento seja conforme nossas convicções no Senhor. O livro de Esther é interessantíssimo porque propositadamente o autor, que é anônimo, ele decidiu omitir o nome de Deus em qualquer das suas formas, seja o nome como Deus se deu a conhecer a Moisés, Yahvé, eu sou o que sou, ou até mesmo o nome mais genérico, Deus, que no hebraico El ou Elohim, ou Adonai, que é o Deus Altíssimo. O autor propositadamente decidiu omitir, então nós vemos uma narrativa que dá uma sensação aparente de que Deus está ausente, de que Deus está apenas como um mero espectador da história, aparentemente. E então nós vemos o povo concentrando-se em parte do povo judeu que habitava a capital da Pérsia, na cidadela de Suzã, onde estava o palácio de Xerxes, e o livro concentra-se em falar predominantemente acerca de algumas pessoas. O próprio Xerxes, o imperador persa, Mordecai, um judeu piedoso, e a sua prima, a Hadassa, e a quem o próprio livro leva o nome, Hadassa é Esther, Esther que significa estrela, e também o antagonista da história, vamos pôr assim, o vilão da história, o comandante de Xerxes chamado Ramã, ou Amã. E Amã nem persa era, ele era chamado, identificado no livro como um Magadita, e ele era um descendente dos cananeus, mas que por o seu estratégia militar, ele foi colocado como comandante, um dos comandantes de Xerxes, e o livro conta acerca da sua ascensão como a pessoa mais elevada em posição, em status social, somente abaixo do imperador Xerxes. E comumente nos nossos devocionais, e eu no meu devocional pessoal, em ler a Bíblia inteira uma vez no ano, e para fazer essa leitura tenho que ler 3 ou 4 capítulos por dia, a nossa reflexão consiste nos
3 primeiros capítulos, embora vamos ler 4 versículos do capítulo 3 já. Mas, sucintamente, o capítulo 1 e 2 mostra Xerxes querendo demonstrar a sua glória, o seu poder, mas uma demonstração de ostentação, uma forma até curiosa e ao mesmo tempo refletindo o que é o caráter caído e pecaminoso humano. O livro conta que ele deu um banquete que durou 6 meses, para ele demonstrar para os nobres e para todo o império do quão poderoso Xerxes era. Então, nesse banquete era bebida, orgia, embriaguez como um todo, e ao mesmo tempo uma demonstração de poderio em posses e até mesmo na força do próprio rei. No último dia desses 180 dias, na verdade 187 dias, porque acabados os 180 dias, ele dá mais uma festa de 7 dias para os nobres mais chegados da sua corte. E no último dia dessa festa de 7 dias, já totalmente embriagado, ele quer ostentar para os nobres a beleza da sua rainha, a rainha Vasti. E ela também estava dando uma festa, um banquete para as mulheres nobres do Império Persa. E a rainha se recusa. Fala, eu vou me exibir, sujeitar aos caprichos do rei. O rei tomou isso como uma afronta e ele, recomendado e seguido por seus conselheiros mais íntimos, composto por 7 conselheiros, eles decidiram, os conselheiros disseram, ó rei, não foi somente a ti que a ofensa se recaiu, mas se recaiu a todo homem da Pérsia. Então, se o senhor não fizer alguma coisa, todos os homens da Pérsia se sentirão ofendidos. E o rei, o imperador Xerxes, ele decide destituir Vasti da sua posição de rainha e, já embriagado, faz um decreto curioso também. Olha, ele faz o seguinte decreto: eu decreto que todo homem seja o governante da sua casa. E havia um princípio persa de que todo decreto real jamais poderia ser revogado, todo ele. Uma vez que o imperador selava o decreto com seu selo real, esse decreto entrava no mundo jurídico para jamais sair dele. Assim era o ordenamento jurídico persa naqueles dias. Então, aí sim, no capítulo 2, nós vemos a exaltação de Amã na postura do segundo no império, somente abaixo do rei, ou seja, ele tinha a carta branca para fazer tudo o que quisesse, né? E nisso, vemos no capítulo 3, então, que nessa posição que o imperador colocou o comandante Amã, ficou determinado que por onde Amã passasse pelo território persa, nas suas 127 províncias que compunha o conglomerado persa naqueles dias, aonde Amã passasse, toda pessoa tinha que se prostrar, se dobrar perante Amã. Vamos entrar no contexto e logo em seguida a gente já tira a nossa lição prática. Então, fazendo a leitura do nosso texto, vou, como sempre, ampliar aqui o texto.
Então, Esther capítulo 3, verso 1 a 4 diz o seguinte: Depois destes acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Bem, antes da nossa aplicação prática, mas pega aqui essa última frase aqui, no verso 2, Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele, de Ramã, e aqui embaixo, na última oração, então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado, para ver se o comportamento dele, este comportamento de não se prostrar, de não se curvar perante Ramã. E com isso eu quero contar uma breve história que se faz presente em uma série espanhola com ênfase em filosofia, em que numa classe universitária da disciplina de filosofia, a professora, querendo demonstrar a aplicação de uma doutrina do positivismo, que consiste em firmar as convicções das pessoas por meio de repetição de ideias e as pessoas se moldarem a ela, a professora dirige-se para os alunos e diz o seguinte: classe, para eu demonstrar a ideia do positivismo, eu quero combinar algo com vocês. Como sempre chega um aluno aqui atrasado, tá vendo essa pasta aqui? Ela pegou a pasta da mesa de professora dela, uma pasta que era verde, e disse para todos os alunos da sala: classe, vamos combinar o seguinte, essa pasta aqui é verde, mas depois que qualquer aluno que chegar atrasado entrar na sala, eu vou pegar a pasta e vou perguntar para vários de vocês que cor é essa pasta, e vocês vão dizer que a pasta não é verde, ela é vermelha. Tá bom? A pasta aqui é verde, mas vocês vão falar que a pasta é vermelha. Acabou de fechar o combinado com a classe, chega um aluno atrasado, ele entra, pede licença: professora, posso entrar? Ela pode sentar. Atrasado como sempre, mas pode sentar. E aí ela fala: bom, eu quero falar sobre filosofia, sobre a ideia do positivismo, e então, classe, vamos pensar nas situações que são fáticas. A Nietzsche, um filósofo, ele dizia que acerca da ideia da sociedade ser formada predominantemente por dois tipos de pessoas: quem lidava com a sua vontade pessoal ou aqueles que eram moldados pela vontade dos outros. Aliás, ela disse isso antes, perdão. Ela já chegou e fez a pergunta: classe, que cor é essa pasta? Você, moça, cabelo curtinho: vermelha, professora. Você lá no alto, aí com um lápis palitando o dente aí, que é cor essa pasta? Vermelha. E foi perguntando: vermelho, vermelho, vermelho. E o aluno olhando assim, se voltando à sua volta, ele deu uma risada a princípio, mas ficou. Aí a professora: e você, que acabou de chegar, que cor é essa pasta? Ele, receoso: vermelho. Aí ela:
Aí todo mundo deu risada por conta do combinado. E a professora falou assim: vocês acabaram de testemunhar que acerca da fraqueza humana de ceder à pressão ambiental, a pressão pelo ambiente. Interessante isso. A sociedade como um todo, e isso tem uma aplicação, agora falando do nosso contexto da vida, que isso tem uma aplicação em que a sociedade, desde que o mundo é mundo, e principalmente desde quando o pecado entrou no mundo, ela tem essa ideia mesmo de que sobre firmar certas convicções de acordo com o pensamento da maioria, o que é convencionado. E muitos cedem à fraqueza de mudar de opinião, ou talvez não a opinião intrínseca do coração, mas para não ficar mal visto pelas pessoas, de concordar com elas. Então, assim, de ser o que chamamos no nosso jargão cotidiano, Maria vai com as outras. Bem, aqui nesse contexto de Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões, a versão Almeida Fiel traz o nome Mordecai, e Mardoqueu e Mordecai tem assim uma variação apenas de vogais, só uma curiosidade, porque a escrita hebraica não tem vogal. Então, quando vi os massoretas, que eram os codificadores de hebraico em meados do século IV, V do nosso tempo da era cristã, para eles darem sentido à escrita hebraica que não tem vogal, então o hebraico, chamado hebraico massorético, porque vem dos massoretas, faziam pontuações para que nós, não judeus, não hebraicos, possamos, na leitura hebraica, fazer pronúncia da palavra. Então se você vê na Almeida Fiel Mordecai e na NVI, outras versões Mardoqueu, é por conta da gente se aproximar no mais próximo da pronúncia hebraica, que para nós ocidentais, se não for por esses sinais, não conseguimos pronunciar a leitura hebraica. E como também, antes de voltar no texto, por que as pessoas falam acerca do nome de Deus Javé ou Jeová? Simplesmente, qual é a vogal correta? E até porque o nome pelo qual Deus se identificou a Moisés e que nós temos predominantemente na nossa Bíblia, a palavra Senhor, que é o significado de Javé ou Jeová, Senhor soberano, que vemos lá com todas as letras maiúsculas, é porque o nome foi traduzido dessa palavra impronunciável para nós ocidentais. Então, se os judeus falam Yahvé ou Yehová, aquela pronúncia gutural, esse nome não estava presente no livro de Esther, nem o nome Deus, El ou Elohim. Aqui, Mardoqueu, ou Mordecai, ele não se dobrou, ele não se prostrou, até porque havia cultura, não somente entre os persas, já vinha desde dos babilônicos, principalmente dos imperadores daquele tempo, até mesmo de Faraó, de que o imperador ele era uma divindade, e aquele elevado pelo imperador era uma divindade. E Mardoqueu, por deixando claro que não se prostrava porque era judeu, o princípio do judaísmo e do povo de Deus, Êxodo 20, dos 10 mandamentos, somente a Deus se prostrará, não se prostrará diante de imagem, escultura ou qualquer forma humana, nem imagem do que há em cima no céu, debaixo da terra,
nas águas debaixo da terra, não se prostrarás diante delas e nem a elas cultuarás. Esse princípio intrínseco estava no coração de Mardoqueu e era esta a razão pela qual ele não se prostrava. Não, eu não me prostro, eu sou judeu. Eu tenho um Deus. Embora ele não está registrado isso, mas a ideia está implícita. Aqui vem a nossa aplicação prática. Quais são as nossas convicções? O nosso comportamento, ele reflete as nossas convicções? Certamente que sim. Se as nossas convicções elas forem oscilantes, se balancear, porque somos pessoas que não temos firmeza, seja diante de Deus ou mesmo convicções pessoais firmes, vamos ser como o ateu Nietzsche disse, dois tipos de pessoa: aqueles que têm convicção firme pessoal e se pautam por elas, ou outras pessoas que se deixam moldar pela opinião da maioria, ainda que seja contrária às convicções pessoais. Então, não vamos concordar jamais com a credulidade, o tipo de credulidade que Nietzsche tinha, mas era interessante algumas das suas defesas. E no que se refere ao aspecto comportamental dessa sociedade caída, quebrada pelo pecado. O foco aqui é o olhar, como o nosso olhar para as Escrituras, é ver o que podemos aprender com isso. E isso nos ensina a firmeza de Mardoqueu de que ele não se prostrou porque tinha essa convicção de qual povo ele pertencia, ainda que o povo estava sujeito ao Império Persa e o povo ainda bem espalhado, alguns haviam já voltado, como vimos nos devocionais anteriores de Esdras e Neemias, como outros ficaram espalhados sob o atual e então domínio persa. Mas pergunta é: quais e que tipo de comportamento você e eu temos que venha refletir ou não as convicções que ostentamos, que defendemos? Então, isso é fato. O nosso comportamento ele deve ser conforme as nossas convicções no Senhor. E isso foi a postura de Mardoqueu, e essa deve ser a nossa postura, as nossas ações, a nossa conduta. Ela deve ser firme, conforme as convicções, os princípios, conforme a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você balança, oscila, quando a sociedade tenta te impor um comportamento porque a maioria concorda, não seja uma Maria vai com as outras. Seja firme no Senhor. E se você sente fraco nesse sentido, Ele é a nossa força. Aproxime-se do Senhor. Peça a Ele: Deus, que eu posso ter cometido muitos fracassos, deslizes em ceder à pressão do ambiente, a ceder à pressão daqueles à minha volta, seja no meu trabalho, seja na escola, seja perante minha família, perante a sociedade como um todo. Senhor, que a minha convicção em Ti, a minha fé em Ti, ela seja renovada, firme e me segura, ó Deus. Conduza os meus passos, conduza a minha vida. Me ensina, Senhor, a ter o mesmo princípio que o Teu servo, o Teu filho Mardoqueu teve, de não se prostrar
diante de qualquer outra pessoa, como Amã, ou circunstâncias que venha nos impor algo que seja contrário à tua vontade. Que seja essa, meu querido e minha querida, a nossa oração diante do Senhor, para que o nosso comportamento seja firme, conforme as nossas convicções no Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia diante de Ti, após ter lido a Tua palavra e nos próximos dias em que vamos estar discorrendo sobre o livro de Esther, que venhamos a enxergar como o Teu povo, todo o Teu povo enxerga. Embora o seu nome não seja mencionado neste livro, é plenamente possível ver a tua influência, o teu agir na vida do teu povo. Como muitas vezes em nossas vidas temos a aparente sensação de que o Senhor não está agindo, mas o Senhor sempre está. E que essa nossa convicção seja renovada em nossas vidas, que embora num aparente silêncio, no íntimo do nosso coração, o teu Espírito fala nas nossas consciências e temos a certeza, a convicção de que o Senhor age e atua em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a andar diante do Senhor, que a nossa conduta, o nosso comportamento seja com base na fé, na esperança e no amor que temos da parte de Ti. É a minha oração que faço, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, fique com Deus, e que o nosso comportamento seja conforme as nossas convicções no Senhor.